Bom, pessoal, então, em relação à circulação, né, dos ambientes lacustres, nós temos dois tipos de lagos. Os lagos holomíticos, que são lagos onde a circulação atinge toda a coluna d'água, né? E os lagos meromíticos, que são lagos que não apresentam circulação completa e possuem um extrato permanente sem circulação. No caso dessa figura, vocês percebem aí que a circulação está ocorrendo entre o epilímino e o metalímino, mas o hipolímino não participou da circulação. Então, apesar disso, a gente ainda tem aí estratos, né? Não ocorre a circulação em todo ele. Bom, pessoal, uma das coisas mais importantes quando se estuda limnologia é o estudo de morfologia e morfometria do ambiente aquático, tá? Então, eu vou falar um pouco para vocês quais são as variáveis e como a gente pode trabalhar com morfometria e morfologia, né? O nome já está falando, a morfologia é a forma, né, do terreno. E a morfometria é você medir a quantidade de volume de volume de água que um lago é capaz de suportar, né? E uma série de coisas. E como é que a gente mede isso, né? E por que que isso é importante, né? E quais são as variáveis que a gente vai medir, né? Todas essas variáveis que eu vou falar para vocês, existem cálculos para se medir, né? Fórmulas específicas, né? Tem até um livro que é só sobre morfometria e morfologia de ambientes aquáticos, né? Baseado em figuras geométricas, né? Aquelas fórmulas de figuras geométricas que a gente aprendeu lá em geometria no colégio, né? E que a gente usa essas fórmulas em limnologia. Então, forma, circulação de águas, mecanismos liminológicos de funcionamento dos lagos, tudo isso a morfometria vai me dar, né? A origem estabelece algumas condições morfológicas básicas e que se alteram com o tempo. Então, a forma de algum corpo d'água, como eu falei para vocês no início da aula, ela vai depender muito do terreno, né? E de condições climáticas, por exemplo, que vão ocorrendo ao longo do tempo e que vão modificando aquele terreno ou não. Então, poderão modificar ou não aquele determinado corpo d'água. Essas modificações podem ser, inclusive, antrópicas, né? Vocês se lembram do Mar de Aral, que desapareceu por uma condição antrópica. Então, ele mudou a sua morfologia e também a sua morfometria ao longo do tempo, né? A área da represa ou de um lago versus a área da bacia hidrográfica, versus o tempo de residência ou tempo de retenção de água, também é uma variável bastante importante. O monitoramento da poluição e os cálculos sobre o balanço de nutrientes, né? Eutrofização. Então, esses ambientes, de acordo com a sua conformação, né? Com a sua forma, né? Com a sua profundidade, você pode prever cenários, né? Por isso que se fala muito em morfologia e morfometria de ambientes lacustres a partir do monitoramento, né, desses ambientes. O monitoramento é importante para se prevenir que aquele determinado ambiente seja eutrofizado. A batimetria, né, é você e suas variáveis e as suas várias profundidades, né? A batimetria é você percorrer um determinado corpo d'água e a cada, né, você estabelece alguns transectos no corpo d'água e a cada, sei lá, 10 metros você estabelece isso, né? A cada 10 metros, 20 metros, depende do tamanho do corpo d'água que você vai estudar, você mede ali a profundidade e o GPS, né? Você utiliza o GPS, que é o Global Position System, que é aquele aparelho que vai te dar as coordenadas geográficas daquela profundidade. E você vai fazendo diversos pontos ao longo de um determinado corpo d'água. Depois você pega esses pontos, né? Vai tabular esses pontos, profundidade
versus, versus as coordenadas geográficas, e aí você consegue estabelecer, usando um determinado programa de computador chamado Surfer, né? Tem outros programas que se usa, mas o que eu conheço é o Surfer. Já tem várias versões aí, bastante modernas, né? E aí você joga esses dados e ele vai te dar todas isolinhas, que eu vou mostrar para vocês aqui um, um produto desse programa de computador, né, o Surfer, que são essas isolinhas. Nessas isolinhas você consegue perceber onde o lago é mais profundo, menos profundo, né? Ele estabelece para você, ele mostra para você todo o lago. E a partir daí, como a gente já falou anteriormente, você consegue prever, por exemplo, espécies de plantas que vão ocorrer em determinado local e não vão ocorrer em outro. Enfim, eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente. Então, para calcular a batimetria de um lago, então você faz esses transectos que eu estou dizendo aí, que permitem a construção das principais linhas de contorno do fundo. E calcula o volume total do lago ou de um reservatório. Você depende do corpo d'água que você está estudando. Então você usa essas variáveis aí: área, volume, comprimento máximo, largura máxima, profundidade máxima, profundidade média, profundidade relativa, perímetro, o índice de desenvolvimento de margem, desenvolvimento de volume e declividade média. Tá? A profundidade média é determinada diretamente a partir de um mapa altimétrico. Você tem que ter esse mapa altimétrico e aí você consegue determinar a profundidade máxima. E tem um valor importante para os cálculos de medições de circulação vertical, daquela circulação que a gente estava falando anteriormente. A profundidade média, ela é determinada dividindo-se o volume do lago pela área, né? Esse é um parâmetro importante, pois de acordo com Hanson, em 1955, a produtividade biológica dos lagos está geralmente relacionada com essa profundidade média, que eu falei para vocês, né? A profundidade ela é extremamente importante para saber que tipo de planta, que tipo de organismo vai conseguir sobreviver naquela determinada profundidade. A profundidade relativa, né, ela é dada em porcentagem e é definida pela razão entre a profundidade média e o diâmetro médio do lago. Então, quanto maior for a profundidade, maior a probabilidade que vai existir de que aquela estratificação térmica do lago seja mais estável, né? O perímetro, ele já me dá medidas do contorno do lago, que pode ser obtido utilizando mapas ou então fotografias aéreas. Hoje em dia se usa muito fotografias aéreas para se calcular o perímetro, inclusive em relação à quantidade de plantas que estão abundando, né? Plantas aquáticas estão abundando, né? Você tem essas fotografias de satélite com bandas, cada banda tem uma cor e cada cor daquela você consegue não precisa ir ao ambiente para saber se aquele ambiente está com grandes quantidades de plantas aquáticas, nem nada disso. Dependendo da fotografia de satélite que você conseguir, você consegue até detectar que espécie que é, né? Provavelmente uma espécie, se for uma espécie com tamanho grande, você consegue detectar até pelas próprias fotografias de satélite, né? E você tem inúmeros trabalhos hoje, né? Que trabalham com essas técnicas de fotografias aéreas. Né? Hoje, com os drones, né, é muito mais fácil esse tipo de trabalho, né? Que antigamente era muito mais difícil de se fazer. O índice de desenvolvimento de margem também é muito importante para você saber, né, como é que está o grau de regularidade das margens. E se essas margens vêm aumentando ou não, porque se elas estão aumentando, o volume de água está diminuindo. E se o volume de água está diminuindo, porque está acontecendo alguma coisa, né? É a relação, né, entre o comprimento da margem e o comprimento de uma circunferência de um círculo com área igual à do lago. Dá a medida do afastamento do lago ou da represa de padrão circular. Índice de desenvolvimento de volume. Esse índice ele é utilizado para expressar a forma da bacia, né, do lago, e é definido como uma razão entre o volume do lago, né, e o volume de um cone, por exemplo, com uma área basal igual à do lago e a altura igual à profundidade máxima do lago.
né? E ele geralmente, o DV, né, que é o desenvolvimento do volume, ele é calculado 3 vezes a razão da profundidade máxima. A declividade média, que é dada em porcentagem, é a soma de todas as declividades dividida pelo número de amostragem, né? Veja que esse desenvolvimento de volume, você vai usar aquelas figuras geométricas que eu falei para vocês. E a partir daquelas figuras você vai calcular. Com relação à morfologia dos lagos, né, a gente tem alguns tipos diferentes. Os principais são: os lagos podem ser circulares, que são o caso dos lagos vulcânicos, que a gente acabou de ver nessa aula, né, especialmente lagos em antigas crateras. Nós temos o subcircular, que é de uma forma ligeiramente modificada em relação ao circular, que se dá pela ação de ventos e pelo transporte de material ao longo do tempo, né, dos lagos glaciais. Elípticos, que são lagos aórticos, alongados, né, que a gente também viu, né, que nem o Baiacal é um lago elíptico. O subretangular, que são lagos de origem glacial em vales cavados, né, com forma aproximada de retângulo. Os dendríticos, que ocorrem muito no Brasil, né, que são lagos originados a partir de vales submersos, bloqueados por sedimentação, com muitos braços e baías. Esse é um característico aqui do Brasil, né? De forma triangular, forma um triângulo, né? Irregular, em regiões onde ocorre fusão de bacias, ou com forma que a forma da bacia também é irregular. Formas decrescentes, alguns lagos com forma de meia-lua, em vales de inundação ou regiões vulcânicas, tá? E aqui, mostrar para vocês as isolinhas, né? Aquele processo que eu falei para vocês da batimetria, né? Que você vai ter essas isolinhas, vocês podem perceber aqui do lado, né? Uma escala, né? E essa escala mostrando cores diferentes de cinza, né? Tonalidades diferentes de cinza de acordo com a profundidade. Então, o que você... você olha um lago, né? Geralmente você está num barco, né? Ou então, se for um açude, que é menorzinho, então dava para você contornar o açude, que nem eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é um açude pau-ferro, então a gente conseguia contornar ele em volta. E a gente consegue determinar, quando você olha com água, você não sabe se ele tem a mesma profundidade nele todo, né? E com esse trabalho você consegue, né, com uma régua, você vai andando por dentro do açude ou do corpo d'água, com uma régua, vai medindo aquele local e vai pegando as coordenadas geográficas. E a partir daí você joga nesse programa e ele faz essas isolinhas e você consegue saber como é o desenho do lago. E a partir daí você pode propor uma série de trabalhos. Então seria assim, o início de um trabalho, eu acho que começaria com esses trabalhos de batimetria, né, para você ter uma ideia do corpo d'água que você vai trabalhar, né? Aqui foi um projeto que eu participei desse projeto, né? É um projeto da Codevasf e da Embrapa, né? Aqui a Embrapa Semiárido e a Codevasf. Chamava Projeto Peixe em Pequenos Açudes. Era o quê? Na verdade, consistia em você... Primeiramente, esses açudes enchiam de água com chuva, na época de chuva, e o pessoal da Codevasf aproveitava o período de chuva e do enchimento desses açudes e fazia o peixamento desses açudes. Levava alevinos, esses alevinos eram lançados nesses açudes. Se tinha aí todo o acompanhamento, monitoramento, que era passado inclusive para o chefe da comunidade, né? Essas comunidades aqui no Nordeste têm esses chefes de comunidade, então era passada para eles, né? Toda a metodologia, como que ele acompanhava o monitoramento do açude, para que o açude não viesse a eutrofizar e ter algum problema, né? E ter a mortandade desses peixes que estavam sendo colocados lá, e a comunidade teria uma fonte de proteína para se alimentar, né? Porque esses peixes, ao longo do tempo, em condições ideais, né? Assim, em boas condições da água, se elas fossem sendo mantidas, né? Se ela fosse sendo mantida na água do açude, esses peixes, eles iam incorporando biomassa, iam crescendo, e depois de um determinado tamanho, esse peixe poderia servir para o alimento deles. Era uma fonte de proteína, já que muitos desses não se alimentam de proteína. Porque proteína animal, geralmente, é carne, carne é muito caro.
né? Então eles ficam a alimentação muito pobre, ou então muito rica em carboidrato, pão, macarrão, né? Que são alimentos mais baratos, e desenvolve uma série de problemas de saúde. Então a ideia era que eles tivessem essa fonte de proteína, né? Esse projeto ele foi feito em 2 açudes, é o açude Federação e o açude Pau Ferro, aqui em Pernambuco, que fica localizado aqui alguns quilômetros aqui de Petrolina, né? E também a gente fez também um outro acompanhamento que foi a gente avaliou o quanto tempo demorava esses açudes para eles secarem, né? Porque você tem o efeito da evaporação, né? Que é muito forte aqui. Então a gente queria saber quanto tempo um açude desse determinado tamanho, quanto tempo ele demorava para secar, né? Então a gente fez isso, né, ó, de março até outubro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, né? Não teve maio. Março, abril, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Esses meses a gente ia lá, contornava o açude com um GPS, né? Anotava, na hora que saía, anotava a coordenada e depois dava uma volta no açude marcando e depois chegava novamente no ponto de partida e desligava o GPS. E a gente foi observando que, né? Março ele estava lotado de água, vocês podem ver aqui a parte amarela, que a gente jogou num programa que faz isso daqui, né? Aí abril, junho, julho, veja o que aconteceu em outubro, né? Que é essa parte vermelha, que significa o tanto que regrediu, né? Ele saiu de 652 mil metros, né, no seu perímetro, em março, para 150 mil metros, tá? Veja que foi uma redução muito drástica, né? E aí eles ficaram, quando acontecia isso, quando o açude, né, evaporava, o açude secava e aí aquela fonte de proteína não existia, porque daí a gente podia acompanhar quantos meses eles teriam a fonte de proteína, durante quanto tempo, né, e quanto tempo não teriam a fonte de proteína. Então esse foi um projeto bastante interessante, que eu participei também com o pessoal da Embrapa, né? Obtivemos esses dados, apresentamos o trabalho, aqui é o outro, né, o Federação. Veja que a conformidade do terreno, a forma, né, tanto a morfologia como a batimetria, né, a morfometria, né, é completamente diferente dos dois, né? Esse é o açude Federação, né? E que é esse aqui. E o açude e o outro, esse aqui é o pau-ferro, né? O açude pau-ferro. Que eu acho que eu não tenho nenhuma foto dele aqui sem ser de isolinhas, né? O nome do projeto era Caracterização Liminológica e Morfométrica, né? E Morfometria de Açudes Dependentes de Água de Chuva, povoados com tambaqui, no semiárido nordestino, né? Então, era povoado com tambaqui e esse projeto durou mais ou menos uns 2 anos, foi em 2007, né? E depois ele terminou e a gente não restabeleceu novamente o projeto, tá? Mas foi um projeto bem interessante para a gente poder entender a dinâmica nos açudes, visto que a gente tem uma grande quantidade de açudes aqui no Nordeste, né? Um dos corpos d'água mais utilizados no Nordeste são os açudes, né? Os pequenos açudes. Sendo que os outros são todos intermitentes. Então a gente precisava entender, né? Fazia parte de um projeto bem maior, de um pesquisador da Embrapa, que ele trabalhava só com esses açudes, então ele trabalhou identificando todo o metabolismo desses açudes, como que era, para poder ver se eles se comportavam igual a um outro ambiente intermitente, e o que era possível se fazer nesses açudes, como uma maneira de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que são dependentes desses açudes em relação à proteína, tá certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa segunda aula de limnologia, né? Que
nós falamos sobre a gênese dos ecossistemas lacustres. Eu peço que vocês leiam no livro agora do Chico Esteves, vocês leiam esse capítulo, né? Para que vocês possam memorizar, né, todas essas informações. Vejam que são muitas informações, né? E qualquer dúvida a gente podem tirar no grupo nosso de WhatsApp, nosso grupo de limnologia, né? Ou então aguardar a nossa aula síncrona, onde a gente vai fazer uma tarde de discussões sobre todos esses assuntos que a gente vem falando e sobre as possíveis dúvidas que forem aparecendo. Tá bom? Um abraço, pessoal.